Pessoal, boa tarde de novo. Então, vou continuar a nossa aula da semana passada, que a gente estava falando sobre a proteção contra a corrente de curto-circuito em motores. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o cálculo para capacitores e banco de capacitores. Os cálculos que são importantes para a gente poder fazer o dimensionamento dos condutores que alimentam esses bancos, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, né, para poder fazer o dimensionamento dos condutores é saber a corrente nominal, tá? Assim como o motor ele tem aquela diferença no cálculo da corrente, quando a gente comparado com as cargas que a gente utiliza, com a maior parte das cargas que a gente utiliza no instalação residencial, o capacitor ele também, né, vai ter uma pequena diferença, né? Porque vão ter algumas características específicas dele, né? Mas a corrente nominal, sem considerar essas características específicas, ela é calculada pela potência reativa, né, do nosso capacitor, considerando, claro, que ele tem só a potência reativa, né, dividido pela raiz de 3 vezes a tensão de linha, né, considerando aqui, claro, um capacitor trifásico, né, na realidade, nas indústrias a correção ela é sempre feita ou por um banco trifásico, né, ou por um grupo de capacitores monofásicos, mas que juntos formam um capacitor, um banco de correção trifásico, tá? A primeira coisa importante é que os capacitores eles eles apresentam picos de corrente na energização. Vocês estudaram eletrônica de potência no ano passado? Foi isso mesmo? Alguém lembra aí, por favor? Foi o Bruno que deu aula para vocês, né? Lembra quando vocês estavam estudando os retificadores? Que aí, vou pegar aqui um de meia onda, tentar desenhar aqui com a mão. E aí a gente tinha aquele formato de onda assim, correto? Só aquele retificador mais simples com diodo, né? E aí vocês faziam um acréscimo de um capacitor para tentar deixar isso daqui mais constante, né? Assim ela já é contínua, né? Porque ela é só positiva. E aí vocês tentavam deixar ela constante com o capacitor. Aí vocês lembram que tinha essa tensão aqui, que vocês chamavam de tensão de Ripple, né? E aí os cálculos que vocês faziam era que a fonte alimentaria o circuito desse ponto até esse ponto, certo? E desse ponto até esse ponto aqui era o capacitor que fazia a alimentação do circuito. Vocês lembram qual que é o problema que a gente tinha nos circuitos desse tipo, em relação à corrente, nos diodos, ou no diodo, né, no caso aqui? Bom, então, é, esse período aqui, que eu vou chamar de Tzinho aqui, de T1 aqui, é o período que o capacitor alimenta o circuito, certo? Para ficar mais certinho aqui, pessoal, ele vem até aqui, né? Seria, o T1 seria esse período aqui. Não é isso? Ou seja, nesse tempo aqui, o capacitor está descarregando a carga dele para poder fazer a alimentação da carga. Da carga que eu digo, né? Resistência, por exemplo, que está ligada no circuito. E apenas esse tempo curto aqui é o tempo que vai fazer a, a fonte vai alimentar o circuito, né? Só que além da fonte alimentar o circuito, ela vai fazer a recarga do capacitor. Né? Toda a carga que o capacitor vai perder a para resistência nesse período aqui, ele tem que recuperar nesse período T2. Vocês lembram desse detalhe? O que acontecia nesse período T2 aqui? Acontecia um pico de corrente altíssimo, né, que era exatamente o pico de carga do capacitor. Ou seja, nós tínhamos uma corrente devido à própria carga do circuito,
e uma corrente devido à recarga do capacitor, né? Ou seja, tudo que o capacitor perde nesse tempo aqui, né, ele recupera nesse tempo pequenininho. E aí a gente ficava naquela sinuca de bico, do tipo, é, quanto mais reto isso daqui fica, né, menor é o tempo de recarga do capacitor, né, maior vai ser o pico de corrente. E aí, quando a gente vai escolher o diodo para poder fazer um retificador desse, a gente tem que escolher um diodo que suporte um pico de corrente muito alto, né? E às vezes a gente vai precisar de um diodo é, muito parrudo, digamos assim, né? Um diodo de estrutura para suportar pico de corrente muito grande, mesmo a gente tendo um circuito de potência muito baixa, tá? E isso acontece devido a esse intervalo de recarga ser muito curto, tá? Lembraram aí mais ou menos? Bom, vou acreditar que sim, já que ninguém está respondendo, e vou seguir, hein, galera. O que acontece é que quando a gente tem um banco de capacitor, no momento que a gente faz a energização dele, né, a gente tem capacitores que têm uma potência considerável, igual vocês fizeram os cálculos, né, lá no começo do semestre, né, do primeiro semestre, que vocês identificaram lá os capacitores que a gente precisava de inserir na rede para corrigir o fator de potência. Então a gente estava falando lá de capacitores com potência na casa do quilovolt-ampere, ou seja, de potência bem elevada. E esses capacitores, no momento da energização, é um capacitor que não tem carga nenhuma e que, no instante de tempo mais curto possível, né, às vezes no máximo limitado por uma resistência que é empregada no capacitor, ele vai tentar fazer a sua carga completa. Isso dá um pico de corrente muito grande, tá? E esses picos de correntes eles vão ser importantes porque os nossos condutores eles vão ter que suportar os picos de corrente e as proteções dos nossos condutores. As proteções vão ser fusíveis na maior parte das vezes, tá? Em circuitos de capacitores, mas que também podem ser disjuntores. Eles vão ter que ser projetados pensando nesses picos de corrente, tá? Então eles vão ser importantes, né? Eles vão acontecer sempre quando a gente liga um banco de capacitor e eles vão ser importantes no dimensionamento dos condutores por conta de tudo isso que eu falei, tá bom? Bom, há algumas observações, né, que a gente deve fazer na hora de fazer o dimensionamento. Na real, são as mesmas observações para qualquer circuito que a gente queira dimensionar os condutores, que é que o condutor, tá, ele tem que passar em três critérios para poder ser condicionado, para poder ser considerado o condutor ideal, né, ou o condutor correto para aquela instalação. Ele tem que ser, ele tem que passar pelo critério de capacidade de corrente, né? Ele tem que passar pelo critério de queda de tensão e pelo critério da capacidade de curto-circuito, né? Então, aquela corrente que nós calculamos ali atrás, baseada apenas na potência do nosso banco de capacitores e na tensão de linha, ela vai ter que ser aumentada em 1,43, tá? É, esse é o valor que eu devo considerar, tá? Maior em relação à corrente do banco de capacitor para poder dimensionar o nosso condutor. Ou seja, a corrente do meu condutor, quando a gente for procurar naquela tabela do fabricante, esse condutor ele tem que suportar uma corrente maior do que a corrente, do que 43% a mais da corrente nominal do banco de capacitores. Então, se a gente encontrar um banco de capacitores de 100 amperes, o nosso condutor tem que suportar no mínimo 143 amperes de corrente. Para fazer a proteção desses bancos de capacitores, normalmente nós utilizamos fusíveis, tá bom? E o fusível, basicamente, ele vai ter a função de proteção contra curto-circuito. Um banco de capacitores ele não vai trabalhar em sobrecarga, a potência a qual ele foi feito para trabalhar vai ser a potência que ele vai distribuir no circuito, né? Então meio que não existe sobrecarga para ele. Entretanto, existe o curto-circuito que pode acontecer no nosso capacitor, no banco de capacitores, tá? Mas caso você deseje realizar também uma proteção contra sobrecarga,
você tem que observar ah, essas duas equações aqui, a qual o seu dispositivo tem que atender, tá? A primeira delas é que a corrente do dispositivo de proteção, do disjuntor, por exemplo, ela tem que ser maior ou igual à corrente de projeto, claro, né? Se você considerou aquela corrente com os 43% lá, se for os 143 amperes, essa corrente ela tem que ser maior do que 143 e, obviamente, ela tem que ser menor do que a corrente dos condutores, né? Se o condutor suporta 150 e o meu circuito tem 143, o meu disjuntor, por exemplo, ele teria que ter uma corrente entre 143 e 150 amperes, né? Se for mais do que 150, ele não vai proteger o nosso condutor, tá? E se for menos do que a corrente do banco de capacitores, ele vai desarmar por sobrecarga quando o nosso circuito está em funcionamento normal. E uma outra coisa que deve verificar, né, caso a gente utilize o fusível, a gente vai procurar a tabela corrente convencional de fusão do fusível, senão a gente vai na corrente convencional do disjuntor, a proteção do disjuntor, né, e essa corrente convencional ela tem que ser 1,45 vezes maior do que a capacidade do nosso condutor, né? Então esse 2 aqui é um valor de tabela, né? A gente vai lá no fusível ou no disjuntor que nós estamos querendo utilizar e procuramos qual que é essa corrente convencional, tá? Então, né, se eu desejar fazer uma proteção contra sobrecarga, o nosso dispositivo de proteção tem que atender simultaneamente essas duas equações. Pode seguir, pessoal? Tranquilo? Beleza. Além disso, para a gente evitar a queima do fusível na energização, né, ou seja, se eu estiver utilizando um fusível, por exemplo, interessado apenas na proteção contra o curto-circuito ou mesmo na proteção contra a sobrecarga, eu tenho que pensar que a corrente do fusível ela tem que ser no mínimo 65% maior do que a corrente do banco de capacitores, nominal do capacitor, tá? Então aqui não é aquela corrente vezes 1,43, é a corrente nominal do capacitor. Isso é para evitar que o fusível queime no processo de energização do banco, ou seja, quando eu ligo o banco, vai ter aquele pico de corrente, né? Se eu não considerar que o meu fusível tem que ser no mínimo 65% maior do que a corrente do banco, tem uma chance enorme desse fusível queimar. E além disso, tá, eu tenho que pegar fusíveis que tenham características GL ou GC, tá, que são fusíveis que permitem esse pico de corrente instantâneo, né, sem queimar. Bom, agora uma parte que é muito interessante, né, eu vou talvez revisar aqui algumas coisas que vocês viram de comandos, ou não, né, porque em comandos vocês não, acredito que o professor não deve trabalhar em específico sobre capacitores, né, vocês devem utilizar os contatores mais para fazer acionamento de motores, tá bom? Mas esses capacitores, eles devem ser conectados à rede de alguma maneira. A forma menos inteligente, digamos assim, seria deixar esses capacitores ou bancos de capacitores ligados na rede 100% do tempo. Mas nós vimos lá no começo do ano, né, que a gente deve corrigir o fator de potência numa indústria e que durante o dia, ali no período normalmente de 6 da manhã até a meia-noite, a concessionária de energia ela cobra que o fator de potência não seja muito reativo, indutivo, tá? Mas que nós também devemos fazer a correção na madrugada de meia-noite até às 6 para que ele não se torne capacitivo. Então ligar um banco de capacitor diretamente à rede é perigoso porque nesse período da madrugada aí o fator de potência ele pode se tornar capacitivo e a gente vai pagar a multa do mesmo jeito. Então o que se tem normalmente são contatores fazendo a inserção ou retirada dos bancos de capacitores da nossa rede, tá? Esses contatores,
eles têm que ser do tipo de regime de trabalho, né? Categoria AC6B, tá? Então vocês devem ter visto lá as categorias AC0, AC1, né? Então essas categorias elas têm a ver com o uso, né, daquele dispositivo, né? Ou seja, para que aquele dispositivo foi feito. Se nós temos circuitos resistivos, vai ser o AC0, se começa a ter característica indutiva, ou pelo número de desligamentos por hora, né? Então a gente tem essa escolha, essas características para fazer a escolha do contator. Bom, para o banco de capacitores, o indicado é esse AC6B, tá bom? A corrente nominal do contator, né, ela tem que ser obrigatoriamente maior ou igual à corrente nominal do capacitor ou do banco de capacitores, né? Senão a gente vai derreter os contatos do nosso contator. Bom, aqui eu tenho uma tabela, tá, de fabricante, né, que ele tem aqui um modelo de contatores, né? E a gente vai olhar para essa parte da tabela, que são as correntes permitidas, as correntes que ele suporta para acionamento de banco de capacitores. Então, por exemplo, o capacitor CWM9, se eu tiver um banco de capacitores, o contator CWM9, se eu tiver um banco de capacitores ligado em 220 volts, o máximo, né, de potência de banco que ele suporta é um banco de 3 voltampere reativo, tá? E aí eu posso ir aumentando, né, essa potência dele aqui, tá? E aí eu vou ter lá, aqui na tabela, qual que é o modelo específico, né, de contatores que eu posso utilizar para poder acionar o meu banco nessa situação. Não tem segredo, tá? A gente vai só olhar para a tensão, né? Se eu estou usando... a gente está muito acostumado com 220, né? Mas na indústria é muito comum a gente ter uma potência, uma tensão de 380 ou 440 volts. Como as potências lá são maiores, né? É normal a gente ter uma tensão mais elevada para reduzir as correntes de trabalho, né? E aí a gente ganha reduzindo bitola de condutores, tá bom? E aí basta você vir aqui, né, e procurar pela potência do banco que você quer utilizar, qual que é o modelo ideal de contator. Se nós tivermos bancos de capacitores, tá? Com potência superior a 15 kVA reativo, né? Em 220 volts ou em 25, maior do que 25 kVA em 380 volts, a gente tem que fazer a utilização dos chamados resistores de pré-inserção, tá? Que são resistores que têm a finalidade de reduzir a corrente de carga do nosso banco de capacitores. Então são resistores que são ligados em série com o banco, né? E aí a gente liga esses resistores, né? E eles vão fazer com que a corrente de carga do capacitor seja reduzida. Ele vai demorar um pouco mais para recarregar, né? Mas não tem problema, né? Nessa função do banco não é tão importante esse tempo. E a gente vai fazer uma redução da corrente, né? O que vai ajudar, inclusive, na hora de fazer o cálculo dos condutores, podendo utilizar condutores de bitola menor. Existe também uma outra técnica, tá? Se você, além da inserção dos resistores, que é utilizar os próprios cabos de força que alimentam os capacitores para fazer bobinas, né? E aí criar indutores, chamados indutores antissurtos, tá? Para fazer a redução dessa corrente de carga. O mais prático de se utilizar é a inserção dos resistores, tá bom? E aí, tá? Na aula passada vocês falaram que estão vendo circuitos de comando, não foi isso? Vocês estão usando simuladores, correto? Beleza. Então isso aqui é bem simples, pessoal. Olha só. Nós temos... eu quero inserir na minha rede, né? Então aqui eu tenho essa rede alimentando aqui a minha instalação, né? E eu liguei nessa rede aqui, quero ligar essa rede no meu banco de capacitores.
Ah, o card de cima. Ah, é o mais, é o simplesinho, mas é o que funciona bem mesmo, Christian. Bom, e aí, né, eu poderia inserir com um contator só, né, esquecendo esse K2 aqui, o meu banco de capacitores na minha rede. O problema é que quando a potência começa a ser elevada, aquela corrente de pico ela é tão significativa que a gente quer fazer a inserção inicial de resistores para poder fazer a pré-carga desses capacitores aqui. Eles estão numa ligação em estrela, né? Ou perdão, em triângulo. E aí eu quero fazer uma pré-carga desses capacitores para depois ligá-los diretamente à rede. Então, um circuitinho de comando bem simples, pessoal, que quando eu aperto o meu botão S1, eu vou ligar esse contator aqui, que vai alimentar com um pico inicial de corrente o meu banco de capacitores, tá? E aí ele vai acionar, após acionar o contato principal, ele vai ligar aqui o contato auxiliar, que vai fazer a inserção do K1. E aí a gente vai ter então o nosso banco de capacitores ligado diretamente à rede, tá? Esse é um circuito bem simples, tá? A gente pode fazer algumas modificações nele, que seria, por exemplo, inserir um contato normalmente fechado do contator K1 aqui, né, de maneira a desligar o contator K2 quando o K1 liga, né? Se nós fizermos isso, nós temos que prestar bastante atenção para colocar o contato de selo no nosso contator K1 aqui, né? Seria o K1 aqui e o K2 aqui. E nós podemos fazer ainda diferente, né? Ao invés de fazer um acionamento praticamente direto, né, dessa sequência de contatores, a gente pode introduzir aqui também um circuito temporizador, né, um temporizador que a bobina seria ligada junto com o K2, e aí ao invés de você colocar o K2 ali, né, a gente poderia fazer algo do tipo assim, ó, a simbologia que vocês usam é essa daqui também para temporizadores? Beleza. Né, de maneira que quando você ligue a sua chave S1, tá, para ligar o meu banco de capacitores, eu inicio com o K2 acionando, ligando o meu banco de capacitores com o resistor em série, tá? E aí eu posso configurar aqui, por exemplo, um temporizador de 5 segundos, né, de forma que depois que ele terminar esse temporizador, né, esse seria um temporizador do tipo T-on, né, faz a contagem na energização. Então, depois que ele terminar a contagem dele, aí ele aciona o contator, o contato normalmente aberto desse temporizador, ligaria o K1, fecha o contato de selo, K1 desliga o K2. Pessoal, então conseguiram acompanhar o desenho aqui? Bom, então não tem dificuldade, né? Esse aqui é relativamente simples, né? É só um circuitinho para a gente ligar dois contatores aqui. Bom, vou seguir aqui então, hein, galera? E aí, pessoal, existe também uma tabela, né, para nos auxiliar a fazer a escolha dos resistores, né, ideais para a gente colocar em série com o capacitor e dos dois contatores, tá? Lembrando aqui, ó, que o contator 1 é o contator principal, é o que vai ficar alimentando o banco por um longo período de tempo, né, depois da partida, e o contator K2 é o contator que vai ser utilizado só na energização do nosso banco, né? Então aqui já tem a recomendação. Por exemplo, considerando uma alimentação de 220 volts para um banco de capacitores que tem a potência de 17,5 kVA, nós vamos precisar, como contator principal, um contator CWM 50, tá? E o de energização como um CWM 90. Né? Esse segura o pico, né? Esse daqui vai alimentar pelo tempo, pelo tempo seguinte, né? Até o final, até quando você resolve desligar. E eu preciso, nesse caso aqui, dos três resistores de 1 ohm com uma potência de 25 watts, tá? Potência de dissipação de 25 watts.
E aí, assim, né, para alguns valores padronizados de banco, de capacitor, você pode escolher aqui adequadamente os a, contatores principais e os contatores de energização também, né? E é também ajudando aqui a escolher o banco de resistores, tá? Pessoal, para vocês terem uma ideia, né, aqueles resistores que vocês utilizam, tá, são resistores de 1/8 de watt, tá? A potência é muito baixinha, né? Então esses resistores aqui não são pequenininhos iguais àqueles que vocês usam em laboratório, tá? São resistores bem grandes, que têm uma função básica mesmo de limitar a corrente do capacitor e para isso eles têm que dissipar bastante energia, tá bom? Ah, e essa energia é dissipada num curto intervalo de tempo. Bom, aquele diagrama que eu mostrei ali atrás era uma forma de nós ligarmos o nosso banco de capacitores à rede elétrica, tá? Da instalação onde a gente quer fazer a correção. Entretanto, é muito comum ah, numa indústria a gente fazer uma correção individualizada. Eu já havia comentado também lá no começo do ano com vocês, tá? Essa correção individualizada é a correção para onde a gente coloca o banco de capacitores para cada máquina, que é necessário, onde é necessário fazer a correção. Né? As máquinas normalmente são motores trifásicos de indução, então baseado na potência e no fator de potência desses motores, a gente calcula o banco de capacitores ideal, que a gente deve colocar ali em paralelo com esse motor para poder corrigir o fator de potência dele para dentro dos padrões que normalmente é aquele de 0,92, né, de fator de potência 0,92. Para cargas de baixa inércia, tá? O contator de ligação dos capacitores ele é acionado por um contato auxiliar do contator principal, que alimenta o motor. Tá? Para cargas de baixa inércia, quando a corrente nominal do capacitor é menor ou igual a 90% da de excitação do motor, a gente não precisa de ter esse contator sendo acionado pelo contator principal do motor, tá bom? Bom, vou mostrar aqui alguns diagramas de ligação, tá? Que vocês já devem ter visto em comandos, né? O primeiro é a partida direta de motores, né? Então, esquecendo esse banco de capacitores na lateral, a partida direta, aciona um contator, a gente utiliza... Quem lembra o nome desse camarada aqui? Fala aí pra gente. É o relé térmico de sobrecarga. Eu creio que o Thiago ia mandar o nome ali, veio um putz. Então esse aqui é o relé térmico de sobrecarga, né? Ligado em série com contator. Né? Lembrando que esse daqui o professor deve ter mostrado. É isso aí, Dudu. É o relé térmico de sobrecarga. A função dele, como o próprio nome já diz, né? É proteger o motor contra sobrecargas. A proteção geral aqui, o disjuntor, por exemplo, que a gente utiliza, ele nem sempre tem um ajuste adequado para a corrente do motor, né? E como o motor trabalhando em sobrecarga, ele pode se queimar, né? Então, assim, normalmente os motores industriais têm um ciclos de trabalho longos, né? É fácil, né, ter motores de ciclo de trabalho longo, e aí se esse motor operar em sobrecarga por um período longo, ele vai ter um desgaste muito grande, né? O isolamento interno dos condutores ele é muito sensível à temperatura, né? A sobrecarga causa um aumento de temperatura, né? Então vai degradar com o tempo mais rapidamente esse isolante interno. E aí, né, o isolante rompendo, o motor queima, entre curto e queima. Então o relé térmico de sobrecarga ele vai ter aquela função ali de ficar monitorando essa corrente do motor e de desligar o contator K1 lá no diagrama de comando que vocês fazem, né, vocês colocam lá em série, né, com o circuito que liga o contato principal, a bobina, né, do relé, a bobina não, perdão, o contato normalmente fechado do relé térmico de sobrecarga para poder desligar o circuito. Bom, no caso da partida direta, a gente faz o... Que fechamento é esse daqui do motor? Estrela ou triângulo? Terminais 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Quem pode me responder aí? Isso é estrela ou triângulo?
Vamos revisar aqui rapidinho. Estrela tem esse desenho aqui, certo? E o triângulo tem esse desenho aqui. Só não vai ficar muito bonito porque não sou bom para fazer desenho no mouse, tá? Bom, vamos lá. Vamos pegar a bobina dos motores. Elas são numeradas assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Bom, a ligação 1 com 6, eu estou admitindo que, considerando que esse é o primeiro grupo, né, eu estou ligando esse terminal, então ele tem polaridade, né, faz diferença aqui o lado que a gente liga as bobinas, né? Então eu estou considerando que esse terminal aqui está sendo ligado junto com esse terminal aqui do grupo 3 de bobinas, né? Se esse daqui é o 1, então esse daqui tem que ser o 4. Se esse daqui é o 6, esse daqui tem que ser o 3, tá? E aí, esse daqui vai ser o 2, né? Para poder pegar aqui a mesma sequência. Então tá aqui as polaridades, né? E esse daqui vai ser o nosso terminal 5. Então a ligação 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5 é a ligação em triângulo, é o delta, tá? Que, né, no caso do motor 220, por exemplo, as bobinas foram feitas para serem alimentadas com 220 volts, tá? Então, se as bobinas foram feitas para ser alimentadas com 220 volts, eu tenho que fazer, quando eu quero ligar esse motor a partida direta, eu tenho que fazer a alimentação dele com a ligação em triângulo, né, para garantir que em cada enrolamento aqui eu tenha os 220 volts. Nesse caso aqui, a tensão da bobina, né, ela vai ser igual à tensão de linha. Né? A tensão de linha é a tensão daqui para cá, né, entre as duas fases, e a tensão de enrolamento vai ser igual à tensão de linha. Tá? No caso da ligação em estrela, né, eu tenho aqui os terminais 1, 2 e 3 sendo alimentados pelas fases, e os terminais 4, 5 e 6 curto-circuitados no centro da estrela, ou do Y, né? Não sei como o professor costuma chamar com vocês. Nesse caso aqui, para eu garantir que eu tenha 220 volts aqui no enrolamento dessa bobininha, chama de estrela, né, Duda? Obrigado. Quantos volts eu tenho que ter na tensão de linha aqui? Quanto que tem que ser essa tensão de linha aqui, pessoal? Para eu garantir que eu tenha 220 volts aqui, 220 e 220 aqui. Alguém tem um palpite aí, pelo menos? É aqui que vem o nosso querido raiz de 3. Tá? Para garantir que a tensão nas bobinas seja de 220 volts, eu tenho que alimentar a tensão de linha com o raiz de 3 vezes 220. Fazendo essa continha aqui, vocês vão perceber que o valor é de 380 volts. Tá? Ou seja, um motor desse que a gente utiliza lá no laboratório, que vocês devem ter visto aí no ano passado, ou talvez no começo do ano, quando a gente pega nas plaquinhas dele, vocês vão ver que ele vai ter escrito lá assim, motor para duas tensões, 220 barra 380 volts. Tá? Ou seja, se eu quiser ligar aquele motor em 220 volts, a ligação que eu tenho que fazer nos terminais dele é uma ligação em triângulo. Porque em triângulo, né, eu vou garantir que a tensão de 220 da rede esteja exatamente em cima da bobina. Tá? Agora, se a tensão que eu queira utilizar na rede
ela é de 380 volts, para eu garantir que tenha 220 nas bobinas, eu tenho que ligar ele em triângulo, tá? Ah, desculpa, eu não tinha visto aqui o Christian. Pessoal, eu estou fechando a sala porque algumas pessoas reclamaram, alguns professores, de estar entrando na sala pessoal que não era da turma, tá? Então eu tô abrindo a sala no começo, depois eu acabo fechando ela para não ter ninguém estranho entrando aí, tá bom, pessoal? É só por esse motivo. Mas aí vocês me lembrem, se por acaso aparecer alguém ali eu esquecer, tá bom? Bom, é, eu me perdi. Ah, tá. Então, pessoal, se a minha rede ela é de 380, eu tenho que ligar em estrela. Se eu pegar o meu motor, ligar em triângulo, tá? Esse motor aqui em triângulo e alimentar com tensão de linha de 380, eu vou ter 380 na bobina e esse motor vai queimar, tá, galera? Como é que funciona a partir de estrela triângulo? O professor explicou para vocês já o estrela triângulo? Vocês lembram aí? O professor de comandos mostrou? Tentou? Vamos tentar de novo hoje, rapidinho então. É, qual que é a técnica do estrela triângulo? A técnica é o seguinte: você liga o motor que foi feito para a bobina ser alimentada em 220 volts, você liga ele em estrela e você alimenta o motor com 220. Aí eu pergunto então ao Tiago e ao Guilherme, a todo mundo na verdade, tá? Se eu ligo esse motor aqui em estrela e alimento ele com 220 volts ao invés de 380, não, você também, Duda, desculpa. Qual que é a tensão que eu vou ter na bobina? Entenderam a minha pergunta? É isso aí, Thiago. Se eu preciso, exatamente, né? Se eu precisava de ter 380 para ter 220, né? Ou seja, se eu dividir o 220 aqui agora por raiz de 3, eu chego aqui a 127 volts, tá? E por que que esse é um método de partida para reduzir a corrente? Porque com 220 volts no enrolamento, a gente tem a corrente nominal do motor, tá? Se a gente reduz se a gente faz uma redução aqui da tensão de 220 para 127, nós vamos ter também uma redução na corrente, tá? Então esse é o método mais simples para fazer a partida, tá? Que é quando a gente vai ter uma redução aqui da nossa corrente. Aí, né, tem um problema desse método, que é que o torque do motor, tá? A força que o motor tem disponível no eixo, tá? Ela é diretamente proporcional à corrente do motor, tá? Ou seja, uma vez que a gente reduz a corrente do motor, nós reduzimos... corrente não, perdão. Uma vez que a gente reduz a tensão do motor, a gente reduz a corrente, e uma vez que a gente reduz a corrente, a gente reduz também o torque, ou seja, esse motor perde força. O motor perde força, pode ser um problema. Se é um motor onde nós temos a carga ligada diretamente ao eixo do motor, né, esse motor pode ser que ligando ele em estrela 220 ele não consiga partir. Lembra daquela curvinha característica que o professor de máquina mostrou para vocês? Que tinha aquele formato mais ou menos parecido com isso daqui? Se a gente reduz o torque, é como se a gente estivesse pegando essa curva e reduzindo ela aqui também. Tá? E aí, com a redução da curva, se a gente tiver, por exemplo, uma reta de carga desse tipo aqui, né, com essa redução o nosso motor não começa a girar. Tá? Bom, então só fiz aqui algumas considerações para a gente revisar um pouquinho de motores. Né? Então, nessa partida direta aqui, esse motor está ligado em triângulo. Né? Então, feita a partida do motor, esse banco de capacitor, do jeito que ele está aqui, né, é um banco que ele não tem contator para o seu acionamento, né, ou seja, eu estou ligando o meu banco de capacitores junto com o contator que aciona o motor. Então esse contator foi acionado, eu vou ligar em paralelo com o motor, estão vendo aqui? Está ligado em paralelo com o motor, o nosso banco de capacitores. Tem basicamente duas formas de eu fazer essa conexão. Tá? Eu posso ligar esse banco de capacitores antes
ou após o relé térmico de sobrecarga. O que muda ligando aqui ou aqui? Alguém saberia me dizer? Alguém? Muda a regulagem do nosso relé térmico de sobrecarga, né? Se eu ligo esse banco de capacitores aqui em cima, o nosso relé térmico ele vai ser ajustado para fazer a correção da corrente do motor, né? E claro, se todo o reativo da nossa rede for devido ao motor, também vai ter uma parte da corrente que vai trocar com o motor. Agora, se tiver reativo que pertence à minha rede também, né, vão ter correntes que vão para o motor e correntes que vão passar pelo contator e vai retornar para a nossa rede. Agora, se o nosso banco de capacitores for ligado aqui juntamente com o motor, né, a gente retira, né, essa corrente reativa do motor, ela não vai passar mais por aqui, né? A corrente que vai passar por aqui é apenas a corrente devido à carga do motor, certo? É só a corrente ativa, né? A gente não vai ter, devido à potência ativa, a gente não vai ter mais a corrente devido à potência reativa passando por esse relé térmico de sobrecarga. Então só que muda é isso. Ou passa o reativo do motor por aqui ou não passa, dependendo de onde a gente faz a ligação do nosso banco de capacitores. E a importância disso vai ser só na hora da gente fazer o ajuste do nosso relé térmico de sobrecarga. Ele tem um parafuso de ajuste, a gente calcula essa corrente, tá? Ou seja, a corrente que vai passar ali com ou sem o reativo, e aí vai lá e ajusta o parafusinho dele, que normalmente é em vezes a corrente nominal do próprio relé térmico de sobrecarga, para poder fazer a proteção adequada do motor. Bom, a gente pode fazer a partida direta também. Esse circuito é igualzinho ao anterior, a única diferença é que a gente vai adicionar um contator aqui, tá? Então, a gente também pode fazer a conexão antes ou depois do relé térmico de sobrecarga, né? Entretanto, a gente vai ter um contator para poder fazer o acionamento do nosso banco, né? Então, a gente pode fazer um sincronismo, por exemplo, para garantir que a gente não esteja ligando ao mesmo tempo o nosso motor e o nosso banco de capacitores, né? A gente pode, por exemplo, dar a partida do motor e depois sincronizar a ligação do banco de capacitores. Perdão. Aqui a partida seria triângulo, que vocês falaram que não entenderam muito bem, né? Então vamos olhar rapidinho aqui. Lembrando o desenho lá atrás, né? Eu quero fazer uma partida em estrela, que é para reduzir a tensão nos motores, né? Então não vou desenhar as bobinas, tá? Só para a gente lembrar aqui dos terminais. Então, em estrela, eu alimento 1, 2 e 3. Curto-circuito 4, 5 e 6. Tem isso daí mesmo, Guilherme, de fechar curto ali, né? Aqui no triângulo, 1 com 6, o 2 com 4 e o 3 com 5. Né? Então essas são as ligações que eu quero fazer utilizando os contatores. Bom, então esquecendo aqui primeiro o nosso banco de capacitores, a gente liga esses 3 contatores de maneira que, se eu acionar o contator 1, vamos lá, quais contatores eu vou ligar aqui, gente? Se eu acionar o contator 1 junto com o contator 3, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar a fase A no fio 1, a fase B no fio 2 do motor e a fase C no fio 3 do motor. Se o meu K2 não estiver ligado, levar só o meu K3, o que eu vou estar fazendo aqui? Igual o Guilherme comentou, curto-circuito nos terminais 4, 5 e 6. Que ligação é essa? Estrela, certo? Curto-circuitei 4, 5 e 6, alimentei com as fases o terminal 1, 2, 3. Fazendo isso e alimentando aqui com 220, eu vou ter 127 volts em cada bobina, né? E por isso, né, a gente vai reduzir a corrente de partida do motor.
Após um tempo, né, considerado aí para o motor ter uma aceleração, né, ou seja, até essa partida inicial do motor, a gente faz a troca de ligação. A gente sai do estrela e vai para o triângulo. A gente desliga o contator 3, tá? E aí a gente liga o contator 2. Fazendo isso, quando eu ligo o contator 2, eu estou ligando o terminal 1 do motor junto com o terminal 6 na fase A. Então tá aqui, ó, terminal 1 com o terminal 6 na fase A. Eu vou ligar o terminal 2 do motor com o terminal 4 do motor na fase B. Então 2 com 4 na fase B. E eu vou ligar o terminal 3 do motor junto com o terminal 5 do motor na fase C, que está aqui em cima. Tá? Então fiz aqui o fechamento agora em delta, tá? Ou em triângulo. Assim que funciona a partida estrela-triângulo. Lembrou aí, quem não estava conseguindo lembrar? Eu não vou fazer aqui o circuito de comando. Depois, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar, tá? É legal, quem quiser fazer para relembrar aí. Não vou cobrar na minha matéria, tá? Mas esse é um circuito que é muito utilizado aí em ambientes industriais. A partida estrela-triângulo é muito bom que vocês tenham isso bem gravado na mente de vocês. Principalmente aqueles que já estejam querendo fazer estágio. Bom, então aqui está o diagrama de partida estrela-triângulo. O que eu faço é simplesmente adicionar em paralelo com o motor o banco de capacitores, tá? De maneira que eu posso ligar também ele direto no motor ou acima do relé térmico, né? E aqui já utilizando o nosso contator para poder fazer a inserção ou retirada do banco de capacitores aqui em paralelo com o nosso motor. E para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal, um último método aqui, que é o método de partida com chave compensadora. Vocês chegaram a estudar isso daqui? Alguém lembra aí desse camarada? Nunca nem viu? Bom, não tem segredo não, pessoal. Olha só. A única diferença dele em relação à partida direta é que na partida direta a gente liga a rede diretamente ao motor. Na chamada chave compensadora, a gente faz o uso de um autotransformador. Ou seja, ao invés de ligar o meu motor diretamente à rede, eu ligo um autotransformador e eu pego como um dos taps de saída do autotransformador para fazer a alimentação do motor. Tá? Esse autotransformador está ligado em estrela, tá vendo aqui? Ó? Ligado curto-circuitando, contator K3 curto-circuita, os terminais centrais aqui do nosso autotransformador. E aí, se eu alimentar aqui em cima dessa bobina com a tensão de 220 volts e eu pegar aqui o tap de 80%, a tensão que eu vou estar levando para os motores não é mais a tensão de 220. Ela vai ser a tensão de 80% vezes 220, tá? Os autotransformadores têm mais de um tap, tá? O nome é tap, são os terminais de saída. Não sei se o professor que deu aula de transformadores para vocês também chamava assim, tá? São os terminais de saída dele. Existem diversos taps, tá? Depende do modelo de autotransformador, tá? Mas é comum ter 80, 65, 60, 45%, né? E só o que ele quer dizer é que fazendo a alimentação inicial com o autotransformador no tap de 80%, eu vou ter apenas 80% da tensão no motor. Se eu tiver no de 40%, vou ter apenas 40% da tensão no motor, né? Observem, eu ligo o autotransformador e a tensão que passa a alimentar o meu motor é essa daqui, ó, a saída do alto trafo, tá? De maneira que, assim como na partida estrela-triângulo, depois de um tempo, né, depois do tempo de aceleração do motor, a gente liga ele diretamente à rede em triângulo, né, aqui a gente não faz o estrela, esse motor ele é sempre ligado em triângulo, quem reduz a tensão é o autotransformador, né, e após um tempo, ou seja, quando ele atinge a velocidade lá determinada, ou um tempo que a gente já conhece, de acordo com a carga que tem no eixo do motor, esse contator K2 ele é desligado, K2 e K3, e a gente fecha o contator K1, ou seja, liga o motor direto à rede. Ou seja, funciona da mesma forma que o estrela-triângulo. A diferença é que aqui a gente pode ajustar essa tensão do motor de acordo com o autotransformador.
enquanto no estrela triângulo é fixo, né? É só a raiz de 3 a tensão de linha. Tranquilo aqui, pessoal? E aí a inserção do nosso banco de capacitores, ela também aqui em paralelo com o motor e com o contator para poder fazer a inserção retirada do banco de capacitores. Então não tem segredo, tá? Esses métodos mais simples, né, excetuando o inversor de frequência, que vocês vão estudar ou já estudaram, eles apenas se baseiam em alterar o valor de tensão. Lembrando que sempre que a gente muda o valor de tensão para o motor de indução trifásico, a gente reduz também o torque do motor. Tá? Só esperando aqui o Christian. Vocês já viram lá o inversor, né? A vantagem do inversor é que o inversor, o torque do motor, ele é diretamente proporcional à tensão sobre a frequência. Então lá no inversor de frequência a gente reduz a tensão, mas a gente reduzir na mesma proporção a frequência também, a gente mantém um torque constante. Tá? Por isso que ele é tão, o uso do inversor de frequência é tão interessante. Né? A gente consegue mudar a velocidade sem variar o torque, né? Com torque constante. E quando a gente muda a frequência, a gente reduz a velocidade. Tá? Pessoal, então aqui um probleminha que eu vou resolver na sexta-feira com vocês. Quem quiser tentar fazer, fica à vontade, tá? Para ver se pegou bem aí os conceitos. É só dimensionar os condutores apenas pelo critério da ampacidade, né, que é a capacidade de corrente. Dimensionar também o contator e o fusível, tá? Para um banco de capacitores trifásico de 25 kVA reativo, 220 volts, tá? Então é para aquele primeiro modelo lá, né? Não estou ligando aqui direto no motor, então não estou interessado nos motores, só considerando que eu vou fazer uma ligação desse banco de capacitores na minha rede elétrica. Então quero saber qual que é o contator que eu devo utilizar, o fusível para fazer a proteção dele e também os condutores que eu devo utilizar nesse circuito. E aí para isso eu sei que eu quero utilizar os condutores isolados em PVC, eu quero passar eles no eletroduto aparente, a temperatura ambiente onde ele vai ser instalado é 30 graus e ele tem um eletroduto exclusivo, ou seja, não tem nenhum outro circuito junto dele, só passa o circuito do próprio banco de capacitores naquele eletroduto. Pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido legal aí. Aí na sexta-feira, naquele horário de 1h50, vou resolver esse exemplo e também falar mais algumas outras coisas, né, seguindo a disciplina. Avisem os colegas que não puderam participar da aula, que eu já vou deixar ela convertendo aqui para colocar lá no AVA também, para quem não pôde participar. E aí sexta-feira, 1h50, a gente está de volta então, beleza, galera? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês aí e até sexta-feira então.